Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente está aqui agora no nosso site, o site feito durante todo o decorrer do curso, de todos os módulos nos quais falamos de WordPress, obviamente exceto o módulo do projeto 1 e o módulo do projeto 2. A gente vai falar agora sobre questões relacionadas à segurança e desempenho de sites, tá legal? Eu vou mostrar para vocês através de uma ferramenta que a gente já mostrou aqui durante o curso, que é a ferramenta de inspecionar elementos, inspecionar sites. A gente vai mostrar como fazer essa avaliação do que o site precisa diretamente por essa ferramenta, tá bom? É muito simples. Vocês, com o navegador aberto e o site de vocês aberto, vocês não precisam estar logados. Na verdade, é ideal que vocês não estejam logados, ou seja, o WP Admin não é para vocês fazerem essa aula estando logados, tá bom? O acesso tem que ser feito exatamente como seria o acesso de um possível usuário do seu site, tá legal? Então, a gente clica com o botão direito, vamos lá iniciar. A gente clica com o botão direito e vai inspecionar, ou então vocês cliquem aí no computador de vocês a tecla F12 com o navegador aberto, tá bom? E aqui a gente tem a nossa ferramenta de inspeção aberta. E a gente tem algumas guias aqui dentro. Ó. A gente tem a guia Elements, que está aqui, que mostra toda a parte HTML do site. O console, ele mostra se existe algum erro dentro do seu site, se algum script em JavaScript, por exemplo, alguma espécie de script colocada por algum plugin ou qualquer outro elemento do seu site estiver dando problema, vai aparecer aqui, tá bom? E a gente não tem nenhum tipo de erro. Aqui são os recursos, tá bom? Os principais scripts que você tem no seu site. E aqui a gente tem a parte de network, que é basicamente todas as requisições que são feitas quando a gente inicia o site, tá bom? O que a gente faz? Se a gente dá um F5 aqui no site, olha só. O site volta, ele começa a ser carregado novamente. E a gente tem aqui, ó, são 3 informações muito importantes. Esse aqui é o número de requisições. Cada um desses elementos aqui foram requisições feitas no seu servidor. Quando alguém entra no seu site, essas são as requisições feitas no seu servidor, tá legal? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, de que tipo é essa requisição, e aqui são style sheets, por exemplo, todas as folhas de estilo CSS, quem fez a iniciação, quem solicitou essa iniciação, ou seja, foi a abertura da página index, que é a página inicial do nosso site. Aqui a gente tem as informações se esses elementos eles estão armazenados em cachê no nosso site ou eles foram solicitados diretamente do servidor. Quando alguém entra inicialmente no seu site pela primeira vez, esses elementos não são buscados no cache, ou seja, na parte de memória do seu navegador, tá bom? Então, o download de todos os elementos será feito do zero. E aqui, ó, o tempo em milissegundos que levou para esse elemento ser carregado, tá bom? A gente vê aqui que as taxas são muito pequenas. Se a gente clica em um dessas guias aqui, dessas abas, a gente seleciona eles em ordem crescente. Se clica novamente, em ordem decrescente. Então aqui eu já consigo ver o que mais demorou para carregar no meu site. E aqui a gente tem um waterfall, que é na verdade uma espécie de tabela que mostra o tempo de carregamento de cada um, tá bom? Então todas essas aqui são as requisições que nós fizemos. Lembrando que nós estamos na aba Network, tá bom? Esse site faz 100 requisições na página inicial. É um valor considerado relativamente alto, tá bom? Então a gente vai ter que melhorar isso aqui. Essa parte aqui, ó, são elementos transferidos, ou seja, tudo que você teve que fazer de download para a página carregar. Ela está muito pequena, 41.2 KB é uma taxa muito pequena, mas isso se deu porque eu estou com esses elementos armazenados em cache no meu site, tá bom? E aqui, ó, são os elementos 6.3 MB, é o total de recursos que o seu servidor processa para entregar as informações para o usuário. Ela sempre vai ser maior que a taxa transferida, tá bom? É a taxa transferida mais alguns elementos que correm somente no bastidor do site. E aqui ele te dá uma taxa de 6 segundos para carregar o site por completo.
quando vocês entrarem no site de vocês, vocês vão ver isso também. Essa taxa aqui vai ser relativamente baixa, porque provavelmente o seu navegador já está com isso armazenado em cachê, mesmo antes da gente instalar um plugin, tá bom? Então o que a gente faz? Aqui no site, a gente clica aqui dentro e aperta Ctrl e F5. O Ctrl e F5 faz com que o seu site seja carregado como se estivesse sendo visto pela primeira vez, acessado pela primeira vez. Então ele não vai usar o cache, ele vai ignorar todo o cache e vai buscar todos os elementos do site novamente, tá bom? E olha a mudança, olha aqui, as mesmas 100 requisições, só que agora eu fiz um download de 4.2 MB e o total de recursos obviamente não muda, né? Porque são recursos processados pelo servidor. E a nossa taxa de término do site passou para 15 segundos. Isso é um verdadeiro crime. Quando você está pensando em empreender online, o seu site tem que ser eficiente. E 15 segundos é impensável, tá bom, pessoal? Apesar de que a gente viu os primeiros elementos aparecerem aqui nos primeiros segundos, mas mesmo assim não é legal. Isso que está acontecendo não é legal. Então o que a gente faz aqui, ó? Primeiro a gente vê os tamanhos, porque a nossa taxa de download está muito alta, ou seja, se alguém estiver carregando esse site por um dispositivo móvel, um celular, na rua, por exemplo, usando a rede móvel, sem usar um Wi-Fi, e se ele, por exemplo, não tiver com acesso ao 4G, por exemplo, esse site vai demorar uma eternidade para ser carregado. Sites que demoram a carregar, eles têm uma taxa de rejeição muito alta. O que é essa taxa de rejeição? São as pessoas que entram no site e não interagem com nada no site, saem dele sem clicar em nada, às vezes até sem ver as informações. Então, para diminuir essa taxa de rejeição, a gente precisa diminuir esse valor aqui, ó. Um valor entre 1 e 2 MB é aceitável, um valor abaixo de 1 MB é ótimo, tá bom? Então o que a gente faz? Clica aqui em Size para ver os tamanhos, e aqui a gente vai ver dos maiores para os menores. Aliás, aqui estão os menores, ó. 116 bytes, é muito pouco, não é nem 1 KB, aí começa a ficar maior, tá vendo? São folhas de estilo, aqui ó, scripts diversos e por aí vai. Quando a gente vai descendo, lá para baixo a gente vai vendo as taxas aumentarem. E olha aqui, ó, a gente tem 132 KB, o que é isso aqui? A gente vem aqui, ó, e pela URL que aparece a gente sabe mais ou menos do que se trata, tá bom? E provavelmente é alguma coisa relacionada ao nosso pixel do Facebook, ou pode ser ao plugin de redes sociais que a gente instalou. Mas como eu não quero tirar isso, não tem problema não. Eu venho aqui e vejo todos os outros elementos. Olha aqui, ó. Eu tenho uma imagem aqui, ó, que está com 346 KB. Vamos clicar nela aqui para saber qual é. A gente dá 2 cliques nela e ela já abre em outra aba. Olha aqui, ó. A imagem lá no final do nosso site. 346 KB é muito, pessoal. Outras imagens aqui, ó. Quando a gente clica no elemento, a gente entra na aba aqui que mostra todas as informações, as trocas de informações entre o seu navegador e o servidor, tá bom? Mas a gente não vai entrar nesses critérios aqui agora. Essa thumbnail aqui, ó, 4, é uma imagem JPEG, é uma imagem, a gente está vendo que é uma imagem e ela tem 323 KB. Que imagem é essa? Vamos lá ver. É uma imagem do nosso slide lá embaixo. Então a gente já tem informação aqui, ó, que o nosso slide, que conta com 10 thumbnails, ou seja, 10 imagens, são 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 imagens, elas estão muito altas. Se eu pegar essa taxa aqui, ó, daqui até aqui embaixo, eu vou ter aí 10 imagens com uma média aí de 200 KB cada uma, 250 KB cada uma. Só esse slide deve ter aproximadamente 2.5 MB de transferência. Então eu preciso eliminar isso. Ou eu vou lá e tiro esse slide, ou então eu tenho que ir lá e diminuir o tamanho de cada uma das imagens. Como é que eu faço isso? Já mostrei para vocês em aulas anteriores como a gente usa o Pixelwar, que é uma plataforma online para edição de imagens, e a gente consegue salvar as imagens no formato diminuto, vamos dizer assim. E diminuto que eu digo não são as dimensões físicas da imagem, tá bom, pessoal? São as informações relativas à codificação da imagem, ou seja, a imagem vai ter o mesmo tamanho, mas ela vai ficar enxuta, vão ser retiradas todas as informações desnecessárias daquela imagem, porque uma imagem precisa ser otimizada para ser colocada na web, tá bom? Então,
eu pego cada uma dessas imagens, vamos supor, pego essa imagem aqui, salvo ela no meu computador, e eu digo salvar, porque nesse caso em específico o meu slide não adicionou essas imagens na minha biblioteca. Se vocês tiverem montado o slide com o mesmo plugin que a gente montou, com imagens próprias, essas imagens provavelmente vão estar lá na biblioteca de vocês, então vocês já têm elas, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Pixelr, Pixelr Editor. É esse aqui, ó. A gente já vai direto aqui no X para ir para o nosso sistema de edição, tá bom? Ele já tem algumas imagens aqui, algumas brincadeiras que a gente fez aqui durante o curso, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Criar novo. Essa imagem para mim tá bom. Sem título, vou colocar Thumb 1. Na verdade a gente vê aqui que é Thumbnail 3, então Thumb 3. Máximo fundo para criar. Adiciono uma imagem, URL, que é essa aqui. Eu posso adicionar uma imagem do meu banco de imagens, eu posso procurar no meu computador, tá bom? Então, vamos adicionar pela URL, vamos colocar aqui, carregar. Você deseja adicionar a imagem como uma camada no documento atual ou criar um novo? Adicionar no atual. Pronto, a nossa imagem está aqui. E agora eu vou salvar a imagem. Não preciso fazer edição da imagem, pessoal. Eu vou salvar a imagem. E aqui, ó, ao invés de PNG, eu posso pôr WebP. E aqui, ó, 144, qualidade 10%, 20 KB. Para mim tá bom. Eu não sei como isso ficaria. Vamos ver JPEG. 15 KB. Se eu ponho na qualidade pior, 5 KB. 5 KB está muito pouco. 10 KB. 10%, 15 KB. Com essas dimensões. Vamos baixar a imagem. Aqui na nossa pasta da Oxygen, a gente vai criar uma nova pasta. Imagens editadas. Pronto. E salvamos aqui a nossa Thumb 3. Se a gente abre a imagem, ela ficou bem desfocada. Não está legal. Então o que a gente faz? Fecha, salva. É até bom para a gente ver aqui, ó, em JPEG, 28 KB. Vamos ver como é que fica. Thumb 3, número 1. Salvar. Entramos aqui para ver a imagem. Melhorou. Sim, essa imagem agora para mim tá bom. E ela tá bem menor. Tá bom? Então vocês vão fazer isso para todas as imagens, caso vocês tenham um slide ou caso vocês tenham outras imagens no site de vocês que estejam com tamanho inadequado, tá bom, pessoal? Vocês viram aqui que eu levei uma imagem, aqui ó, é uma imagem de 211 KB para 28 KB. Ou seja, eu baixei 10% o tamanho dessa imagem. E se eu tenho 2.500 KB, ou seja, 2.5 MB de transferência só nesse slide, se eu fizer isso com todas as imagens, eu vou ter aproximadamente 10% desse tamanho, dá 250 KB. De 2.500 para 250 é uma melhoria significativa. Tá entendendo? A gente vai fazer isso aqui e para melhorar o nosso cache, para melhorar nossas imagens, e a gente também vai, nas próximas aulas, fazer a instalação de um plugin de cache, ou seja, a gente vai fazer com que os elementos dessa página sejam armazenados no navegador do usuário, tá? E isso é algo comum, viu, pessoal? Se você tem um site e deseja que seu usuário acesse seu site com uma certa frequência, é ideal que você tenha um plugin assim, porque na primeira vez que ele acessar o seu site, sim, o processo é do zero. Mas
da segunda vez em diante, ele vai ter esse cache armazenado no site dele e o seu site vai abrir quase que instantaneamente para aquele usuário, tá bom? Então é essencial fazer isso para melhorar o desempenho do seu site como um todo. Quando esse site carrega mais rápido para esse usuário, você está usando menos recursos do seu servidor e permitindo que esses recursos sejam direcionados para outros usuários novatos do seu site, tá bom? Então vamos lá. Uma outra coisa muito importante aqui, pessoal, antes da gente terminar essa aula, é verificar esse waterfall aqui. Vou mostrar para vocês como fazer isso. Primeiro a gente dá uma aumentada aqui, porque a gente quer ter acesso a esse gráfico aqui, tá bom? Essa tabela, e vamos dar espaço para esse waterfall aqui para a gente conseguir enxergar. Vamos deixar o mínimo de informação aqui, caso a gente precise. Tá bom. O que a gente tem aqui? Olha só. Vamos colocar em ordem, tá bom? O que a gente tem aqui? Ó? A ordem que os elementos foram sendo carregados no site. De primeiro para os últimos. E a gente vê aqui, ó, que existem alguns critérios. Esse aqui, por exemplo, ele é um bloqueador de renderização. Do que se trata esse site? Esse aqui é a nossa própria index, ou seja, o nosso próprio site. Então, isso aqui não tem como fugir, tá bom? E quando a gente põe o mouse em cima, a gente tem as informações sobre esse elemento. Ó. Queued at 0, ou seja, estou falando que ele foi requisitado no valor 0, ou seja, no tempo 0, e foi iniciado com 1.31 milissegundos. É uma ótima taxa, tá bom? Aqui a gente tem a conexão inicial levou 342 milissegundos. É uma taxa que pode ser melhorada, mas não depende de nós, depende do servidor. Mas isso aqui não é o que vai fazer você perder clientes, tá bom? 342 milissegundos são 0.3 segundos. Não vai ser esse o problema. O seu SSL, o SSL do nosso site levou 178 milissegundos e por aí vai, ó. Ele teve uma espera de menos de 1 milissegundo de envio, né? E aqui há uma taxa de espera de 1.84 segundos. Essa taxa não é boa, tá bom? E o download do conteúdo levou 409 milissegundos. Ou seja, a taxa geral dessa parte aqui foi de 2.62 segundos para começar a mostrar elementos, tá bom? Para começar a mostrar alguma coisa na tela para a pessoa. Essa não é uma taxa muito ruim, mas ela deve ser melhorada, inclusive, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, aqui, ó. Depois disso, o que a gente tem? Todos os outros elementos esperaram este elemento principal aqui ser carregado para ele começar. Então a gente tem em verde a taxa de espera e em azul o tempo de download do conteúdo, tá bom? Então a taxa de espera foi alta, mas o tempo de download do conteúdo foi relativamente baixo. Então o que a gente tem aqui? Nesse segundo momento, a gente já tem, ó, uma taxa de espera bem mais alta. E aí a gente vai. Todos os outros elementos dependeram desse primeiro aqui para ser carregado. Então o que a gente vê aqui? São elementos que estão relativamente rápidos. Vamos pegar o último. Aqui, ó. Ele tem uma taxa de espera de 824 milissegundos. E o download desse conteúdo levou 1.59 segundos. E isso aqui é uma taxa alta, na minha opinião. E a gente entra aqui, apesar de ser só 8.2 KB. Vamos ver o que é isso. É um plugin. Exatamente o nosso Smart Slider. Ele funciona como um bloqueador de renderização, exatamente como a nossa index também funciona. Mas acontece que toda index funciona como um bloqueador de renderização. O que é a renderização, pessoal? Renderização são os elementos do seu site sendo processados pelo navegador para serem mostrados, tá bom? Então, aqui a gente tem uma taxa de 1.59 segundos. E só depois dessa taxa, só depois desse Smart Slider aqui ser carregado, a gente começa com outros processos serem carregados depois. Ou seja, ele também funciona como bloqueador de renderização. Ele está atrasando o nosso site e muito, tá bom? Então o ideal seria que a gente tirasse o Smart Slider, tá? Mas nesse momento eu não vou retirar.
eu vou fazer exatamente o que eu fiz, o que eu falei para vocês anteriormente, de fazer a otimização das imagens para a web, e se precisar depois a gente retira, tá bom? Então vamos entrar no primeiro elemento aqui que veio depois. Olha só. Aqui, ó, a duração do agendamento desse recurso, que é todo o processo de queuing, né, de solicitação. Ele foi solicitado no segundo 2.61 e foi iniciado no segundo 4.83. O processo de queuing dele, de solicitação dele, levou 2.22 segundos, que é exatamente esse processo aqui, tá bom? Aqui, ó, 2.5 segundos, é muito próximo. E todos os outros vão ter taxas parecidas, olha lá, 2.24 segundos, o de baixo 2.25 segundos, 2.25 segundos, a tendência é ir aumentando, tá bom? E o que são esses elementos aqui? Vamos ver. É o post grid, não tem nada a ver com o nosso slide, mas é um post grid. E se a gente vem aqui no nosso elemento, no nosso site, a gente vê que o post grid está depois do nosso slide. Então tem uma série de outros elementos aqui que só carregam depois que o nosso slide é carregado. Ou seja, nosso slide está atrasando o nosso site. O que a gente faz? Ou troca o plugin para outro plugin de slide que seja mais eficiente, ou a gente retira o slide por completo e pode colocar 3, 4, 5, um grid aqui básico com uma linha com 4 imagens por linha, né? E talvez 8 imagens ali que sejam suficientes para a pessoa poder ver isso. Ou coloca miniaturas que levam para as páginas específicas de cada um desses projetos aqui, fictícios, né? Lembrando que colocando aqui como se a Oxygen tivesse realizado trabalhos nessas áreas, tá bom? Então, aqui a gente vai ter uma ideia muito boa sobre todo o nosso processo de carregamento do site, tá bom? Vamos nessa aqui a gente entra, por exemplo, aqui que a gente vê que o conteúdo levou também os 2.41 segundos, tá? E aqui a gente vê, ele teve uma taxa de espera relativamente baixa, depois que começou, obviamente, de 562 milissegundos, mas o processo de download dele levou 7 segundos e meio. É um processo que levou 10 segundos e meio para ser completado. É muito alto esse tempo, tá bom? E a gente entra aqui para ver, ó, é uma imagem do nosso slider, tá legal? Então isso aqui só para mostrar para vocês, através dessa aba aqui, Network, vocês têm noção completa, pessoal, de como está funcionando o site de vocês, tá bom? É só aprender a ler isso aqui, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer a otimização das nossas imagens do nosso slide e depois vamos dar mais uma avaliada nisso aqui. Na próxima aula nós vamos instalar um plugin para cache, ou seja, para armazenar essas informações no computador, no navegador das pessoas, tá bom? É um processo comum para quem trabalha com sites, não é nenhuma invasão de privacidade nem nada assim, até porque você não acessa informações das pessoas, você armazena conteúdo do seu site nos navegadores deles, para caso eles queiram acessar. E se eles passarem um mês sem entrar no seu site novamente, esse conteúdo vai embora, ele vai sendo naturalmente eliminado, tá bom? É um processo natural. E saiba que isso acontece em qualquer site que você frequenta. Qualquer site que você entra tem um sistema de cachê, tá bom? Então é o que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui também. Tá bom, pessoal? Então valeu, obrigado pela atenção e até a próxima aula.